começava a dizer que, ao consultar a enciclopédia livre rapidamente, sem maiores observações sobre as fontes bibliográficas, nós encontramos que o maior erudito da Igreja Antiga, segundo J. Quarsten, nasceu de uma família cristã egípcia e teve como mestre Clemente de Alexandria. Esse erudito se chamava Orígenes. Orígenes era um bispo católico grego da Igreja Mãe de onde viemos, portanto, como se refere a ela carinhosamente, nós também, como se refere Chico. E Orígenes era, de certo modo, ou de todo modo, muito dado ao pensamento socrático. Ele apregoava francamente as ideias anotadas por Platão e fazia recordações sobre as grandes prédicas do gênio grego na Ágora, em Atenas. Mas Sócrates trazia para o epicentro da sua própria maiêutica, da sua própria doutrina, a concepção dos renascimentos, o próprio parto das ideias, Ele dizia que a sua inteligência, a sua dialética, consistia em levar o interlocutor a cair na realidade do que ele achava como fosse a tese verdadeira, na verdade não era tão verdadeira, e quem supunha ser tão sábio não era tanto, e portanto surgia dali um novo pensamento. E Platão, então, ao anotar Sócrates sobre as suas colocações na Ágora, recorda que esse parto das ideias, ao levar alguém a cair na realidade, era também, por assim dizer, o próprio parto que uma mãe dá ao filho no processo dos renascimentos. Ele estava aí fazendo exatamente uma conexão com a sabedoria oriental, pelo menos 23 religiões mais importantes da humanidade falam da paligenesia, a teoria dos renascimentos. Ele estava a dizer, então, que nós viemos do campo das ideias e que a nossa alma vinha, portanto, de uma fieira de encarnações e reencarnações. E com Platão o termo é claro e expresso, a ponto de Kardec ter anotado nas notas históricas, introdutórias do Evangelho segundo o Espiritismo, por assim dizer, um excerto, um resumo do pensamento de Platão, que na verdade é o pensamento do seu mestre Sócrates. E esse bispo, então, grego, católico, Orígenes, era tão apaixonado por Platão que ele chega a criar uma literatura, uma doutrina interpretativa na visão cristã, já que era um cristão, achando que realmente Jesus tinha falado aquilo que os precursores de Jesus já haviam dito. Inclusive, o codificador coloca Sócrates como um dos precursores do cristianismo e, portanto, do espiritismo, que é este cristianismo redivivo na nossa intenção, na nossa ideia, E alguém me dizia, mas será que Jesus falou mesmo isso? Estão querendo agora associar Jesus com Sócrates? Sócrates preparou o terreno para Jesus chegar aqui e desdobrar? Ou, na verdade, Sócrates foi enviado por Jesus, não para Jesus desdobrar, mas como um mediador para apacentar um pouco esse rebanho, levantar questões mais profundas sobre a alma, a fim de que Jesus pudesse chegar aqui, como nos lembra Emmanuel na obra Caminho da Luz, e nos encontrar um pouco mais catequizados, entre aspas. É tanto que Jesus, aquela noite, quando ele é visitado subitamente por um dos integrantes do Sinédrio Hebreu, Nicodemos, que vem às escondidas falar com o mestre, e chega, diz assim para ele, eu sei que as coisas que ensina certamente indicam que você é um grande mestre, um enviado, porque você faz coisas espetaculares. E Jesus, percebendo a intimidade dele, já lhe dá, na verdade, uma pergunta como um início de conversa,
Jesus não entra nesse modo dele abordar diplomaticamente com Jesus. Jesus diz a ele: para o homem ganhar o reino dos céus é necessário nascer de novo. Ora, ele não tinha feito essa pergunta para Jesus, né? Mas Jesus capta-lhe a mente, a personalidade numa apreensão psicológica simples, não é? Ele, na verdade, queria saber da doutrina de Jesus que fala do reino dos céus. Dessas verdades que falavam, que foram pronunciadas, por exemplo, numa série de discursos enfechados no Monte Goron-Ratim, e que poderiam ser, por assim dizer, fragmentadas na parte densa da constituição do Cristo, na passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando ele diz: Jesus, que nós herdaremos esse reino dos céus, se nós formos na terra partidários daqueles que são felizes porque são aflitos, porque são misericordiosos, são bem-aventurados, contentes, aqueles que promovem a paz. Todos eles herdarão o reino dos céus, e os pacificadores já o reino da terra. Ele queria saber como é que alguém pode herdar o reino dos céus, naturalmente, vivendo assim de modo humilde, né? Bem-aventurados os puros pelo coração, sendo alguém que aguenta todas as barras dessa vida com compreensão, com tolerância, com resignação, ou como os espíritos depois responderiam, com o verdadeiro sentido da palavra amor, que é ter benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Esse é o código para se conseguir o reino dos céus, que antes de tudo nós sabemos está dentro de nós. Quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, os espíritos respondem: na consciência. E quem sabe a gente poderá abordar esta temática como um desdobramento. Mas Jesus volta a carga com ele e diz: tu és doutor, Nicodemos, em Israel, e não sabes destas coisas, que é preciso nascer da água e do Espírito. Renascer da água e do Espírito. E para não deixar dúvida, no final desse diálogo evangélico, bíblico, do Novo Testamento, Jesus arremata: o que é da carne é carne, o que é do Espírito é do Espírito. Ao que o integrante do Sinédrio teria perguntado a Jesus: mas como é que o homem, já sendo grande, volta à barriga de uma mulher e nasce novamente? E Jesus disse: sim, é necessário nascer de novo. Então o bispo Orígenes, voltando ao ponto de ignição da exposição, pregava francamente a teoria dos renascimentos, que estava na boca de Sócrates na Ágora, e que fora desdobrada francamente dos diálogos de Platão, e que estava presente nas culturas mais antigas orientais. E então, a palestra da noite é sobre reencarnação, o elo perdido do cristianismo. Melhor seria, como diz um palestrante baiano, o elo perdido do cristianismo, né? E não do cristianismo. Porque o cristianismo, cujo nome foi sugerido por Lucas, que na verdade era seguidor do apóstolo Paulo, e que acompanha inclusive Paulo quando ele vai para Roma preso para ser julgado. Lucas sugere, tem o nome de cristianismo, mas a reencarnação não está perdida do cristianismo, não está perdida dos ensinamentos de Jesus. Ela está, ao contrário, toda lastreada em diversos pontos evangélicos. Quando Jesus chega à cidade de Cesareia de Filipe, os discípulos vêm alegres cumprimentar, abraçar o mestre, que certamente atravessou em torno de 13 a 16 quilômetros pelo mar, num barquinho, para atingir a outra margem. E um deles se adianta, cria alegre, diz a Jesus: mestre, muitos dizem que tu és um dos profetas, Jeremias, ou Elias, ou um dos outros, como quiser dizer Moisés também, que voltou dos mortos para viver entre nós. A pergunta aí não é uma parábola, não é um ensinamento parabólico, né? Representativo. É uma pergunta franca. E Jesus,
ainda aguardando outro fazer perguntas, mas como ninguém fala, Jesus devolve a pergunta a quem pergunta. Mas ele se dirige a Pedro e diz: e tu, Pedro, quem tu achas que eu sou? E Pedro diz a Jesus: não, Senhor, tu não és nenhum destes. Tu não és Elias, nem Jeremias, tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas então nós já conhecemos isso em doutrina espírita. Quer dizer que os judeus acreditavam na ressurreição, na verdade, que era o nome do judaísmo, da cultura hebraica, e que significava exatamente reencarnação. Como essa palavra reencarnação é do século XIX, é um neologismo trazido por Kardec, significava então paligenesia, a teoria dos renascimentos. Porque se Elias, que morreu 800 anos antes de Jesus, podia voltar no rosto novo de Jesus Cristo, um homem que foi conhecido no seu tempo, parido de uma mulher como Jesus foi, agora nasce novamente no ventre de uma mulher com outra cara e com outro nome de Jesus, isso se chama paligenesia, ou para nós, secularizados, reencarnação. E essa cultura é uma cultura judaica de hoje na interpretação da Torá, dos textos que, aliás, servem também para os nossos irmãos muçulmanos, que são igualmente seguidores da cultura de Abraão, da cultura de Javé, da cultura de Jeová, não é? Especialmente os muçulmanos, que chamam Deus de Javé, e Jeová, os nossos irmãos judeus. Então, nós queremos dizer que a reencarnação, a paligenesia socrática de Platão, era pregoada francamente na igreja nascente. E Orígenes, que depois até acho que foi canonizado, ou não foi canonizado, porque Orígenes cometeu um outro erro, né? Além dele querer trazer essa tradição, pegando Platão para dizer que a linguagem de Jesus é uma linguagem de vida que existe antes e depois, ele também cometeu uma situação que a igreja da época não perdoou, né? Ele se autocastrou. E por isso, de certo modo, ele foi afastado, porque ele queria vencer esse impulso genésico e, diante da imposição, ele, como um clérigo, um bispo, e que não conseguia vencer o sentido, comete uma atitude extrema, não é? Ele era estoico, um homem muito centrado, muito dedicado, e nós vamos encontrar, então, em 553, quase 3 séculos depois que Orígenes morreu, que depois ele morre, aliás, ele foi condenado por heresia, por isso. Certamente isso foi o motivo que queriam pegar ele também, porque andava falando de Platão demais, né? E ele foi, então, levado a um tipo de execução, que está anotado aqui, e foi morto. Mas quase 2, 3 séculos depois, foi feito um concílio, o segundo concílio em Constantinopla, em 553. Quando uma das coisas que foi providenciada numa votação pequena da nossa igreja-mãe foi amputar a teoria de Orígenes enquanto um pensamento anotado e doutrinário, abolindo-a, indiretamente estava-se abolindo o pensamento da paligenesia da cultura cristã. E o pedido desse concílio foi exatamente por Teodora de Bizâncio, esposa do imperador Constantino, e eu acho que todo mundo está aqui falando a mesma língua, né? Porque ela havia mandado matar mais de 500 prostitutas, e lá vem essa coisa de ter que ir para o céu ou para o inferno, não é? Imaginem isso, né? E na visão espírita, então, ela terá que reencarnar umas 500 vezes, será? Ela, na verdade, era divina por ser esposa do imperador, ela ia direto para o céu, não é? O imperador já era divino e a primeira-dama também. Então, foi-se a um confessionário, onde ele confessou os seus pecados, e, como dizia no século XIX, 1848, no seu famoso Manifesto Comunista, na Sociedade Dialética de Paris, Marx, né? Marx queria dizer que aquele que cometeu os pecados ia para o céu porque foi absolvido. O pobre que viveu pobre, sofrendo, trabalhando para o rico, chega no céu e encontra com o rico, que foi absolvido.
todo mundo ia para o céu, né? Inclusive Teodora de Bizâncio, porque ela foi absolvida dos seus pecados. Daí porque esse pensador materialista, certamente, vai fazer uma crítica dura ao nosso cristianismo, que é tão nosso como de todos os segmentos cristãos, dizendo que a religião era o ópio das massas, porque as massas conduzidas, e hoje ainda eu assisti uma palestra no portal do Saber, alguma coisa assim de filosofia, sobre esse processo de commodities. Commodities são produtos, não é? São vendidos, são colocados no mercado de capitais, e agora que a gente está vendo esse problema de guerra, as commodities de um país, os embargos econômicos para ver se freia a guerra, esse cavalo vermelho do Apocalipse está galopando agora os asfaltos, os ares do planeta Terra. Outro dia ele estava galopando o galope amarelo da peste, da pandemia. Esse cavalo saiu e agora apareceu na perspectiva dos olhos de João Evangelista na ilha de Patmos, a visão do cavalo vermelho. Que esse cavalo também seja desapiado e que nós possamos passar por essa transição planetária, porque guerras e rumores de guerras foram o que ele viu na visão do Apocalipse, e era Jesus quem falava com ele: abre o selo, arrebente o selo, né? Para mostrar para ele as cavalgaduras, o cavalo negro, o cavalo branco, o cavalo baio, enfim, todos eles passarão e o mundo continuará na sua destinação evolutiva, a não ser que todos os armazéns atômicos do Pentágono, com os Estados Unidos, com a China, com outro país, explodam simultaneamente, que aí seria suficiente para despedaçar o planeta em pelo menos 100 pedaços. Isso não vai ocorrer, porque alguém intercepta a bomba do outro ainda nos ares, não é? E a primeira bomba que cair em algum lugar, a guerra já acabou, porque aquele lugar não vai sobreviver, não é? Tomara que seja uma bomba do tamanho da de Hiroshima e Nagasaki. Lamentáveis bombas de Hiroshima e Nagasaki, que mataram 80 mil pessoas na primeira explosão no início de agosto de 45, para 3 dias depois matar mais de 100 mil pessoas. Um pequeno artefato atômico. Se aquilo cai numa cidade em guerra, já destruiu a cidade inteira, num só instante, não é? Então, a própria guerra não conseguirá sobreviver enquanto guerra, no sentido de tomar todo o planeta, e a própria fome econômica das injunções dos blocos de nações não permitirão que os guerreiros continuem por muito tempo lutando. O Apocalipse é uma passagem. João, então, estava enxergando, na perspectiva, exatamente essa transição. Mas nós estamos falando do elo perdido do cristianismo sobre o processo dos renascimentos. E, ao lembrar dessas nações, eu estava recordando que essas commodities que são agora embargadas nas nações para deixar o outro país na pior, são também um pouco essas commodities que a gente vê aos quarteirões da cidade sendo vendidas. Nós queremos nos referir aqui a nenhum segmento religioso A ou B ao falar de commodities, não é? Não estamos aqui para isso. Queremos falar da religião de um modo geral, porque existe um Deus da Ágora de Atenas, que é o mesmo Deus dos judeus, que guerreiam contra os seus irmãos de humanidade naquele país ao longo de séculos. Jesus previu: chegará o dia que os seus muros serão sitiados de guerras entre vocês mesmos, até se destruírem, né? Que assim não seja. Mas a verdade é que os quarteirões das cidades, Jesus está sendo levado a soldo de Salvador. Um outro que diz que é espírita, faz curas espetaculares, embora de espiritismo ele não tenha nada. Um outro que abre uma das 8.000 designações que existem só na cidade do Rio de Janeiro, nos segmentos cristãos mais recentes, pentecostais, neopentecostais, não quero me referir a nenhum específico. E nós temos, então, um Deus católico, um Deus evangélico, um Deus espírita, um Deus hebreu, um Deus dos muçulmanos. Afinal de contas, quem é Alá? Quem é o Deus? Não é o mesmo Deus, o nosso Alá, o nosso Jeová? Não é o mesmo Deus apregoado no motor imóvel de Platão, que é o criador de todas as coisas, embora Platão fosse politeísta?
O que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E o que é Jesus, sendo levado ao preço de commodities. Porque a criatura fragilizada, nós todos estamos cheios de pecados, que é uma palavra nossa, bíblica, não é? Estamos cheios de equívocos, de erros. Alguém nos pega num momento de remorso, de fragilidade, porque perdemos alguém, porque a vida desencaminhou, e diz, olha, você vai ser curado nesse momento de todos os seus pecados, levantando o braço e aceitando a Jesus como Salvador. Nós já estamos levantando o braço, porque Jesus é o nosso Salvador. E a criatura vai buscar Jesus. Eu estou dizendo isso não como regra, mas como exceções que acontecem em qualquer segmento cristão. E eu disse, inclusive, em segmentos espíritas, que se dizem espíritas, e que se dizem cristão A ou B, que não representa provavelmente o próprio segmento, né? E a criatura é muito diferente, você transformar alguém. Uma coisa é você fanatizar alguém. Inculcar a ideia do Jesus produto, que não é o Jesus do tempo das verdades apostólicas. É o Jesus que resolve os problemas financeiros, emocionais e materiais da pessoa. É o Jesus que se transformou no bode expiatório dos pecados dos outros, porque a pessoa está preguiçosa, não quer fazer esforços para domar as próprias inclinações más. Pede perdão para Jesus, na semana que vem volta a pedir perdão de novo. Porque Jesus tira todas as culpas e pecados toda vez que a pessoa estiver errada. Então a pessoa não se reforma interiormente. Uma vez eu fui, por sinal, porque eu adoro as igrejas, porque eu fui formado na igreja católica, eu gosto daquele ambiente, acho lindo, né? É difícil eu ir lá, porque eu sou espírita, eu vou para o centro. Estava tão linda a igreja, a pessoa disse, eu preciso de 15 minutos para confessar os meus pecados. Eu disse, então eu vou aproveitar sozinho, sem falar nada para a pessoa, que eu também vou confessar os meus, né? E eu olhei assim, digo, eu vou confessar meus pecados agora para Jesus, mas ele já sabe de todos os meus equívocos, das minhas paixões, dos meus devaneios, da minha impaciência, da minha intolerância, mas ele sabe também que eu sou melhor do que eu era há 5 anos atrás, porque eu mesmo fiz um autoexame e descobri que eu consertei muita coisa, e que lentamente eu estou procurando ser hoje melhor do que ontem para amanhã ser melhor do que hoje. Quando a pessoa terminou a confissão, eu perguntei, e você confessou o quê? Eu tinha uma certa intimidade. Olha, eu confessei porque a gente anda na rua e olha para alguém e deseja. Se olha, realmente é um pecado, né? Entra pelos olhos do homem, que são as janelas do mundo, né? Eu confessei também porque eu ainda não estou numa relação consolidada e mesmo assim eu estou cometendo o crime de ter relações afetivas antes do casamento. Então, isso é um pecado. É uma forma, não é? Eu disse, muito bem, mas na semana que vem você vai continuar fazendo a mesma coisa e voltar aqui para pedir perdão? A pessoa olhou para mim e disse assim, você tem suas crenças para lá, de espiritismo, eu não acredito nessas coisas suas. Eu disse, não, mas isso aqui é Jesus, né? Cada qual tem o seu Deus. E cada qual tem um mecanismo. Para aquela pessoa isso serve. Até que um dia ela entenda que o processo da reforma é muito diferente e que a proposta de Jesus não é passar a mão na cabeça de ninguém porque errou, mas pedir que a pessoa volte a nascer novamente, embora já sendo grande, da barriga de uma mulher e repetir a lição onde reprovou. Porque a gente chega nos 100 anos e muita gente chega e não deu conta de fazer a lição boa. Ninguém saiu daqui santo até hoje, né? Todo mundo saiu ainda com vários problemazinhos, encrencas emocionais, defeitos, e nós então queremos dizer que nos encontramos na encarnação. Quando Herodes soube a notícia de que Jesus de Nazaré apareceu na Palestina antiga, aliás, mais precisamente em torno do Mar da Galileia, operando milagres espetaculares. Ele consulta os seus soldados, os seus guardas e diz, mas eu mandei matar esse Jesus, será que ele é João que voltou dos mortos a viver?
Quer dizer, a reencarnação no judaísmo é de tal modo que é possível até alguém que morreu 6 meses atrás voltar a viver na pessoa de outra pessoa, não é? Porque João era mais velho que Jesus, em torno de 6 meses, não é isso? 3 a 6 meses. E eram, por sinal, filhos de 2 primas, Nossa Senhora e Isabel. Como é que Jesus podia ser João, né? Que ressuscitou dos mortos? Então, a palavra ressurreição é toda uma significação de paligenesia. É preciso retomar esse elo que é do cristianismo. Os primeiros cristãos falavam tranquilamente das teorias, e muitos deles eram platônicos, não só o bispo Orígenes. Este refutar das teses de Orígenes, no segundo concílio de Constantinopla, em 53, foi um golpe na tradição cristã. Nós ficamos órfãos desse pensamento e agora estamos labutando com esta realidade. Que o nosso Jeová, que o nosso Alá, que o nosso Deus dos exércitos seja o Deus de Jesus de Nazaré, que é um Deus de amor e não de guerra, que é um Deus de paz, que é um Deus que tem presciência e que nos convida a nos aperfeiçoarmos. Quando alguém diz, Deus quer que você seja a imagem e semelhança dele. Sim, Jesus havia dito que nós somos deuses, mas como é que eu vou conseguir ser a imagem e semelhança de Deus se eu não conseguir ser nenhuma réplica piorada de Jesus? Nós precisamos de tempo. E quem já morreu que não teve o tempo que eu estou tendo agora? Como é que ele vai fazer? Vai para o céu ou para o inferno, gente? Vai para o inferno porque ele pecou, né? Ou no purgatório, que é o decreto da Idade Média, que foi criado, que não está na Bíblia, em que a pessoa fica uns dias lá e fica mesmo, né? Tem umas regiões purgatórias umbralinas que André Luiz passou por lá, Camilo Castelo Branco, diz que são regiões assim um pouco úmidas, alvacentas, em que a pessoa tem sede, fome. É uma intuição dessa realidade, né? Essa intuição que vem desde a obra A Divina Comédia de Dante Alighieri, quando ele separa céu, inferno e purgatório, com base nos textos. Essa intuição humana que a doutrina espírita vem agora desdobrar, dizendo que não é inferno eterno, é uma região de transição, por sinal, terapêutica, necessário para a criatura sair do próprio achatamento, porque tudo que a espiritualidade quer é socorrer. Quando André Luiz lembra que Deus pode existir, ele é socorrido. Quando Camilo lembra da mãe na infância falando de Jesus, aquela carruagem que adentra o Vale dos Suicidas grita o nome dele, o nome de Jerônimo da Silveira, e eles são socorridos. Somos nós que precisamos de acreditar em Deus, mas, sobretudo, de viver de um modo tal que Deus possa acreditar em nós. Não é mais necessário tanto crer em Deus, que é o primeiro mandamento sobre todas as coisas que é nosso. Mas temos um comportamento menos infantil. Sermos um pai que educa o filho como Deus nos educa. Ou nós educamos os nossos filhos, acobertando-lhe os erros. Depois eles vão para o mundo como flechas lançadas na direção do infinito. Já não nos pertencerão mais, como diz Gibran. E aí nós vamos ter o remorso de ver que não educamos. É como o diretor do Detran que dá uma carteira de habilitação para quem não passou no teste do volante. Jesus agora perdoa todo mundo dos seus erros e leva para o céu, para sentar do lado direito do Pai. Assim como ele fez com Dimas, que era ladrão, não é? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não. Ele diz, Dimas, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quando? Não sei. A turma foi lá e tirou a vírgula, né? E é outro problema, porque o Deus nosso cristão bíblico é um Deus que está interpretado de acordo com a tradução dos evangelhos. Se pega um texto de um evangelho de um cristão cópita, ele está mais próximo da origem da tradução do aramaico, que não existe. Na verdade, existe a tradução em grego, não há o aramaico. Se eu pego uma Bíblia de um segmento A ou B cristão do nosso país, nós vamos ver que tem palavras diferentes. Mas Jesus falou a palavra A ou a palavra B, que está na interpretação, aliás, na tradução bíblica. Haroldo Dutra pegou os textos do grego, que na verdade são cópias dos originais gregos, que nem os originais gregos existem, e da cópia ele traduziu do grego para o aramaico, que é do siríaco, a linguagem usada por Jesus. Do aramaico ele trouxe para o vernáculo, a nossa língua, o português. E ele encontrou muito mais adequação,
Porque do aramaico para o grego há uma certa dificuldade de interpretação. O grego é uma língua rica. O aramaico é a língua que uma palavra só traduz, só ela várias coisas, né? É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Agulha e cabo de chicote é a mesma significação. São chamados da mesma forma, né? Então, um cabo de chicote é um pouco mais grosso que uma agulha. E tem até um sinônimo também que faz lembrar uma abertura numa montanha. Muito bem, nós estamos agora com vários Cristos do Novo Testamento, de acordo com o sabor da freguesia e daqueles que vendem o nome de Jesus para arrebanhar multidões, fazer seus sectários, sem me referir a nenhuma designação específica, porque em todas elas tem muitas pessoas, a maioria são nobres e cumprem a tarefa do Cristo, né? Mas há aqueles espertalhões. As farmácias vendem o remédio para a doença do corpo. Vou terminar. Do lado da farmácia tem alguém encomendando a sua alma para o reino de Deus. Você está curada do corpo na farmácia, está curada da alma nesse chamado materialismo religioso. Tudo virou um produto. Jesus foi gerado em série. Porque como é que alguém num mundo livre, laico, estado como o nosso, pode levar a ideia da sua religião? A não ser buscando pragmatismo, de encontrar na pessoa exatamente aspectos psicanalíticos que ele possa cooptar a pessoa na fragilidade. E de oferecer um Jesus que resolve o seu problema, porque senão ninguém vai lá. Aliás, por que os centros espíritas não estão lotados de milhares de pessoas que ocupam, às vezes, numa noite só, um segmento cristão por aí? Porque nós não oferecemos nada que não seja a própria proposta da criatura se reformar. Aqui não tem reino do céu para ninguém, se você próprio não palmilhar os caminhos por meio das pegadas do Cristo, nesta ou numa feira de existências prospectivas, como ele disse ao senador Lentulus, tu podes agora me seguir ou daqui a alguns milênios, está no nosso querer, aceitá-lo agora ou somente daqui a muito tempo, não é? Que nós voltemos ao lar, consciente das responsabilidades do nosso destino, para arrematar esse diálogo do senador com Jesus, nesta noite em que a doutrina espírita, depois de mais de um século e meio, vem trazendo a ideia de retomar a teoria dos renascimentos, com o nome de reencarnação, a paligenesia socrática grega, os ensinamentos dos primeiros pais da igreja, ou de sacerdotes como Orígenes, para que a gente encontre o caminho, a direção deste Jesus que era tão pobre que não tinha onde recostar a cabeça, e que hoje está tão rico, e nós não seremos a religião do futuro. Nós não construiremos basílicas nem igrejas, elas já estão construídas. Quando a catedral na França, o famoso templo gótico, né, foi destruído naquele incêndio, alguém disse, vai gastar bilhões para reconstruir esta igreja. E alguém disse que devia distribuir isso para os pobres. Não. A França precisa daquele ícone, daquela igreja. Porque quem for à França, algum de nós, quer ir lá na igreja, não? Como é que ela chama? Notre Dame. Foi ali que discursaram os revolucionários em 1794, depois da Revolução Francesa, cuja revolução não revolucionou muita coisa não, mas teoricamente propiciou que a humanidade nos séculos seguintes aplicasse. É ali que aconteceram grandes episódios de arte. Nós precisamos de museus. Nós, seres humanos, sociedade humana, precisamos de locais. Alguém me dizia, mas como é que se reconstrói o Templo de Salomão em São Paulo? Você paga R$50, 25, não sei, para entrar e tal, de acordo com o tipo de passeio turístico ou não que você vai fazer, porque eu acho que para o lado religioso, acho que não paga. Sendo que em cima, numa mansão extraordinária, mora o dirigente. Eu disse, sim, mas se eu fosse a São Paulo, eu também gostaria de conhecer a réplica do Templo de Salomão no Brasil. Agora, onde Jesus se encontra?
nós seremos o futuro das religiões. Essa utopia maravilhosa, porque as religiões terão que voltar aos eixos para colocar Jesus. Jesus não está precisando de museus, ele não precisa das estruturas de Roma. Quem vai a Roma, eu fui direto para a Catedral de São Pedro, que eu queria conhecer o Vaticano, é lógico. É o patrimônio da humanidade, é uma beleza. Aliás, o ouro, aquele ouro que enfeitou aquela montanha de ouro para dirigir os destinos da terra. Jesus não era o comandante dos destinos da terra por uma montanha de ouro, mas é um local, é histórico. A nossa sociedade ainda precisa disso. Os espíritas não têm condições de fazer isso e nem querem. Nós queremos é transformar lentamente, como nas igrejas iniciais, que se contava um pouquinho, né? A igreja primeira do cristianismo, ali em torno do Mar da Galileia, especialmente em Cafarnaum, estive lá, era um redondo menor do que essa sala. Era ali que Pedro levava as pregações de Jesus, sobre Jesus. Então, nós somos um pouco parecidos, né? Quando reúne muito ali no Teatro Rio Vermelho, que aí a gente cresce bastante, ou em lugares maiores, como a Irradiação, a Federação, que tem um auditório de 500, 600 pessoas. Porque a nossa proposta é transformar um a um. Primeiro, nos transformar a nós próprios. E como eu sou dos palestrantes que falam que acaba e não termina, agora eu terminei sim. Uma boa noite a todos. Obrigado. Estava tão bom, Abílio, que a gente ficaria aqui muito tempo ainda escutando, né, essa explanação maravilhosa de um tema tão complexo, né, que a gente acha tão fácil, tão simples, mas tão complexo. Então, só temos a agradecer. Vamos deixar aqui para cada um fazer a sua reflexão de tudo que foi dito aqui nessa noite. Reflexões maravilhosas, recordações excepcionais, e que a gente tenha esse tema no nosso dia a dia, lembrando que a gente vai prestar conta, né, de tudo aquilo que estamos fazendo. Então, a gente pensar muito bem nesse tema, que é o tema principal dessa doutrina maravilhosa, né, a reencarnação. Então, Abílio, muito obrigado por essas palavras. Esperamos que você retorne à nossa casa o mais breve possível, né, e as portas estão abertas para você. Então, neste momento, eu retorno aqui para o Fernando, para ele... Teremos mais uma música, né, Fernando? E aí, logo em seguida, você já pode colocar... Você tem o passe aí também, né? Aquele da semana passada. Então, agora, o comando é seu. Obrigado, Mauro. Obrigado, Abílio, mais uma vez, pela oportunidade de termos você, seja virtual ou presencialmente. E isso enriquece muito, né? Porque cada um dos palestrantes vem com a sua didática e quem ganha somos todos nós. Então, Deus abençoe e que lhe dê muita força para poder continuar a divulgação da doutrina espírita. Então, nós vamos colocar a música, depois vamos colocar o passe,